Começando mais um Chosen Cast, seja muito bem-vindo, você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está na sua escola, faculdade, no trânsito. Quero já dar as boas-vindas para você, dizer que a gente está muito feliz em mais um podcast aqui da nossa igreja, o Chosen Cast, o primeiro Chosen Cast de Itaguaí. Primeiro podcast de Itaguaí. A gente é muito feliz por estar aí tendo esse nome aí que, graças a Deus, a Igreja Batista Vila comprou, está com a gente, e eu estou muito feliz de estar com você aqui. Hoje a gente tem uma entrevista aqui muito legal com o Rodrigo, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco da especialidade dele, mas antes eu queria agradecer a nossa igreja por estar patrocinando isso tudo aqui, nossa grande parceira aqui desse podcast é a nossa igreja, né? A gente está no estúdio aqui da nossa igreja, eu estou muito feliz por isso, né? Livraria da nossa igreja funciona todos os dias. A gente está com os livros aqui para você que deseja... Deixa eu pegar um livro aqui. Dá licença, Rodrigo. Deixa eu apresentar aqui, ó. Esse livro aqui tem lá na nossa livraria. Células Excelentes. De fato, é um livro excelente. A gente tem falado muito sobre células aqui na igreja. E esse livro aqui é um manual prático. Se você está em células, se você é um líder, se você está entrando agora, né, em alguma célula, eu queria muito que você estivesse experimentando esse livro aqui, ó. Células Excelentes, você vai ser edificado demais. A nossa livraria, ela funciona todos os dias da semana em horários administrativos e nos dias de culto, nos horários ali pré e pós-culto. Então é só você vir aqui na dependência da nossa igreja e aí você vai ser muito edificado. Mas tô aqui, já não tô muito bem, já fui aqui medicado, né? O Rodrigo já me atendeu aqui no estúdio da igreja, atendeu o David, ali já deu... Não posso falar, não é? Já deu ali. Mas, Rodrigo, cara, seja muito bem-vindo. Rodrigo Nakamura Soares, 29 anos, né, área de atuação clínico geral, nascido em Piraí, mas criado em Itaguaí, mano. Nasci em Piraí, mas eu sou cria de Itaguaí. Inclusive, moro até hoje, né? Caraca, que legal. E é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Eu me senti, assim, muito acolhido por essa igreja. Uhum. Vocês me passam muita credibilidade. Legal. É um ambiente, assim, muito bacana. Maneiro. Eu e minha noiva, né? Que ela tá aqui agora. O nome dela? Natália. Natália, legal. Assim, já que a gente tocou assim nesse assunto aqui, eu queria saber rapidinho como é que foi tua chegada aqui na igreja, cara. Como é que você conheceu a nossa igreja? A Natália também, né? Vocês estão fazendo curso aqui com o pastor Edgar, curso de noivos e tal. Queria que você falasse um pouquinho de como está sendo isso aí, essa experiência para você. Na verdade, a minha família toda é cristã. Sim. Né? Apesar de eu não ter sido criado na igreja, uhum. A gente sempre teve a palavra em casa. Certo. Né? A minha esposa, ela foi criada na igreja. Aí, por um tempo, ela ficou afastada. E ela sentia necessidade de voltar, né? Frequentar uma igreja e tudo mais. Sim. A amiga dela, a Mayumi, uhum. ela é dessa igreja. Sim. E a Natália tem uma admiração pela Mayumi muito grande. Né? No sentido, assim, de ser uma pessoa que... passa credibilidade, uma pessoa mais racional na escolha da igreja. Todos que nós. preza pela seriedade das pessoas que estão envolvidas na igreja. Uhum. E aí a Natália falou, não, se a Mayumi escolheu essa igreja é porque tem coisas boas lá. Né? São pessoas sérias que estão lá. E aí a gente foi frequentando a célula do pastor Edgar. Legal. E de vez em quando a gente vinha no domingo aqui, né? Uhum. A gente está no momento aqui na igreja fazendo o curso de noivos, pastor Edgar, no domingo. E aí a gente tem criado um vínculo maior, né? Um vínculo maior com a igreja. Edgar é uma figura, né, cara? O Edgar é muito engraçado. Eu tenho contato com o Edgar quase todo final de semana no restaurante. Falei, Edgar, não aguento mais olhar pra sua cara. Toda hora eu tô contigo. Edgar é uma figuraça, mano. A gente Érica também, gente boa pra caramba. Érica, gente boa. Família, foram meus padrinhos de casamento, cara. Então, assim, pra mim também uma referência muito grande. E aí você tem frequentado aqui, né, sobretudo os domingos pela manhã, tem gostado dos cultos? Tenho gostado bastante. Legal, né? Bastante. Você chegou a assistir algum culto nosso pela internet, Rodrigo? Ainda não? Não, pela internet não. Eu pergunto porque, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, sobretudo lá na célula,
Eu vejo que muita gente, até falei isso esses dias num dos nossos cultos aqui, muita gente tem, graças a Deus, vindo à nossa igreja por conta dos cultos na internet. Outros vieram por causa do Chosen Cash, né? Viram, entraram, chegou o link para eles de alguma forma, né, o vídeo. E aí pesquisaram a igreja e viram os cultos e hoje estão com a gente. Tem gente de Itaboraí com a gente, Mangaratiba, Campo Grande. Graças a Deus, nossa igreja está alcançando essa galera de longe. Mas, queria que você falasse um pouquinho da tua infância, cara. Como é que foi o Rodriguinho, pode falar assim? O Mini Rodrigo. Como é que foi sua infância, Itaguaí? Desfrutou? Brincou de bola? Pique-esconde, não sei. Teve infância, Rodrigo? Então, quem me olha hoje, não imagina que eu era uma pessoa extremamente bagunceira. Muito bagunceiro. Demais. Era o terror das lojas de roupa. Porque eu entrava nas lojas de roupa, já passava a mão, já derrubava tudo. Meu Deus. Assim, jogava bola, perdi o tampão do dedo. Ah, então teve infância. A bola caía na casa do vizinho. Do vizinho. O queria devolver, estourava a bola. Teve infância. Tive infância. Filho único? Então, eu tenho um irmão agora de 15 anos. De 15 anos. A diferença de idade é bastante grande. Caramba. São 29, 14 anos de diferença, né? É. Caraca, mano. 14 anos. Imagina, em casa é uma... Então, pela diferença de idade, ele é praticamente... Teu filho? Como um filho, Imagino. E aí, a nossa ideia do Chosen Cast, até falei pra você agora aqui, né? Antes de a gente entrar, é um veículo de inspiração. Né? A gente entende que existem pessoas que têm sonhos para diversas áreas, e a área profissional é um sonho que eu acho que todos têm, ter um futuro profissional, né, adequado. E a ideia da gente conversar aqui e trocar essa ideia é passar para quem está em casa que, tipo assim, é possível. Né? Eu estou falando com um médico aqui, né, formou, já está atuando, né, e eu estava conversando esses dias no Acampatim, que foi um acampamento dos adolescentes, e eu conversei com alguns adolescentes e um deles falou, cara, uma delas, né, foi uma menina, eu tenho o sonho de ser médica. Falei, cara, aí eu já falo da área profissional, da área espiritual, né, porque eu não posso falar da área profissional. Eu falo, cara, você pode sim, você tem total condição, né, aí falo, a Bíblia fala que tudo é possível que crê, enfim, a oração é base para isso. Mas eu queria, a nossa conversa ela vai girar em torno mesmo de uma inspiração para quem está em casa, de que é possível, você tem, 29 anos, cara, né? Muito novo. É possível chegar lá. Né? E assim, como é que foi? Você desde pequeno já tinha essa ideia de, cara, eu quero ser médico, ou não? Você queria ser outra coisa e num determinado momento da vida alguém te inspirou? Como é que foi essa chegada até a medicina? Bom, então, na verdade, nem sempre eu quis ser. Sim. Quando a gente é jovem assim, né? A gente tem muitos sonhos e cada coisa que a gente gosta de diferença, a gente acha que, não, eu gosto muito de tal coisa, então eu vou seguir a vida profissional. E às vezes a vida profissional é um pouco diferente, né? Sim. Do que a gente pensa. Então eu já quis ser biólogo, eu já quis ser administrador. Entendi. Eu quis ser várias coisas. Entendi. Durante o pré-vestibular, o meu pai sempre me incentivava a fazer medicina. Certo. E aí eu falei, cara, vou dar uma chance. Eu comecei a assistir também algumas séries. Legal. E a partir disso, né, assistindo algumas séries, eu comecei a me apaixonar. Que maneiro. Falei, cara, isso é muito legal. Que maneiro. Isso é muito bacana. E eu vim me dar essa oportunidade de pelo menos tentar. Durante o pré-vestibular, algumas vezes eu pensei em desistir, né? Uhum. Não estava conseguindo e tudo mais, aí eu pensei em desistir, ir para outra área. Uhum. Mas eu falei, não, eu vou continuar. Cara, que maneiro. De repente... São quantos anos, Rodrigo, de faculdade? De faculdade? São 6 anos. 6 anos. E aí, para quem vai optar pela especialização, pode variar ali 4 anos, mais 4 anos, né? Além dos 6. Além dos 6. Deixa eu entender, o básico, não é básico, entre aspas, aqui não é básico, mas assim, o normal que todos fazem, graduação, 6 anos. São
6 anos. E depois como se fosse uma pós-graduação ou ainda faz parte da graduação? Não, depois é como se fosse uma pós. Com 6 anos, você se forma médico. Certo. E aí você já pode atuar como médico. Beleza. Já tem o registro. Legal. Algumas pessoas podem optar por fazer certas especializações. Então, por exemplo, se for fazer uma residência de radiologia, Certo. de pediatria, se não me engano, são 3 anos a mais. Então, são 6 anos de faculdade, de graduação, mais 3 anos de pediatria. Entendi. Se você for optar por neurocirurgia, se eu não me engano, hoje são mais 5 anos. Então, são 6 anos de medicina, mais 5 anos de neurocirurgia. Entendi. Né? Aí, 11 anos. Pra área cirúrgica, né? Tem que ter uma especialização ou não? O cara forma médico, ele provavelmente tem que ser cirúrgico, né? Por exemplo, da parte neurológica. Tem que ter uma especialização para cirurgia, ou a faculdade ela já te treina para isso? Não, na verdade não. Na verdade, você faz os 6 anos da faculdade e, por exemplo, se você quiser ser cirurgião, operar coração. Entendi. Você faz mais 2 anos de cirurgia geral, você vai aprender a operar tudo. Ah, tá. E depois mais 2 anos, por exemplo, 2 ou 3, da parte específica que você quer operar. Então é tudo muito específico, né? Eu tô vendo que é tudo muito específico. Tem que ser, né, cara? Costuma ser. É a vida, né? E assim, qual é a área que você, assim, mais... Hoje, na sua cabeça, você está mais, assim, mais próximo? Você mais se adequou a isso? Hoje eu tô mais inclinado a fazer gastroenterologia, né? Legal. Trabalhar com essa área. Na faculdade, você vê um pouquinho de cada? Alguém indica? Como é que é essa escolha aí, Rodrigo? Você vem de antes? Porque eu já conversei com pessoas, tem até um amigo médico, que ele iniciou pensando em fazer uma parada, né? E quando ele foi concluir, ele já mudou a especialização. Hoje ele está terminando a especialização em outra área. Como é que é isso aí? É no curso? É indicação? As pessoas... Como é que você me diz isso? Então, durante a faculdade, a gente tem um rodízio por várias especialidades. Certo. Por vários lugares diferentes. Então, a gente vê um pouco de pediatria, vê um pouco de clínica médica. Clínica médica é o atendimento para o adulto em geral. A gente vê um pouco de ginecologia e obstetrícia. Certo. A gente vê um pouco de medicina da família e comunidade. Cirurgia geral. Então, a gente vê um pouquinho de tudo. Entendi. A gente vai rodando por essas áreas. E durante a faculdade, a gente vai se inclinando para certas áreas. Eu, no começo, eu queria fazer... Eu cismei que eu queria fazer obstetrícia. Entendi. Mas também nunca estagiei muito por essa área, não. Coloquei na minha cabeça isso. Durante a faculdade, eu já mudei. Eu falei, não. No meio, na verdade. Eu queria fazer cardiologia. Aí eu fiquei com a cardiologia na cabeça também. Frequentei uma liga de cardiologia. Uma liga é como se fosse... Existe a graduação normal e existe um grupo de pessoas dentro da faculdade que fica mais estudando mais uma área. Sim. A gente arruma um professor que é da área e a gente fica estudando, se encontra e fica estudando além da graduação essa parte. Sim. E aí a gente consegue estágio, consegue, né, frequentar ambulatórios. Entendi. E aí eu mudei também. Mudei mais pro final da faculdade, mudei para gastroenterologia. Dei assim o meu foco. Hoje eu estou inclinado a fazer isso. O seu conhecimento sobre a área ele vai aumentando, né? Lógico, a gente, por exemplo, uma criança, um adolescente pode ter um sonho de ser um cardiologista, mas ele vai chegar na medicina e ele vai descobrir que, por exemplo, a parte, não sei, neurológica é muito mais atrativa para ele do que, de fato, a cardiologia. Não pode estar com a mente fechada para isso, né? Você falou da obstetrícia aí, minha esposa, ela, toda vez que a gente vai na médica dela, a médica fala assim para mim, você já aprendeu a fazer parto no YouTube? Eu falei, Deus me livre, tá doido. Não dá, não. Todo médico, ele já sai, pelo menos pronto para fazer ali já sai pronto para fazer um parto ali, de emergência, uma situação como essa, assim, ele já... Eu sei que tem especialidade, mas para uma questão de emergência, Rodrigo. Já sai ali com uma...
Bom, na verdade, as faculdades variam muito, né? Uhum. Tem internato, que a gente chama, né? Que é a parte prática da Entendi. faculdade de medicina. Que é muito forte em uma coisa, outras são muito fortes em outras. Uhum. Então, assim, lá, por exemplo, onde eu estudei, tem uma maternidade Mariana Bulhões. Entendi. Então, quem está ali no estágio da obstetrícia Caramba, pega. consegue ter uma noção Legal. pelo menos, e quem quer se aprofundar consegue continuar lá, Entendi. ficar no período da tarde, aprofundar mais naquele assunto. Mas Entendi. normalmente eles, na medida do possível, eles tentam dar uma base para Uhum. todo mundo. Entendi. Tá apto para fazer aquele procedimento. A pessoa, ela num caso de emergência, vai falar daqui a pouco na sua área de atuação, e a gente vai ver que trabalha muito com essa parte de emergência. O médico ele tem que estar meio que pronto para tudo. Eu sei que ele não é especialista em tudo, mas tem que estar meio que pronto para atender qualquer situação. Mas, assim, falando ainda da faculdade, né? Você cursou 6 anos, Sim. né? Concluiu agora, Rodrigo? Há 2 anos atrás, Há mais 2 ou menos. anos. Faz 2 anos. Isso. E aí a gente está até trocando uma ideia aqui agora há pouco, falando sobre essa relação do curso, da faculdade, né, o que você aprende, com a prática. Uhum. Eu falo um pouquinho assim, as nossas áreas são diferentes, mas eu acho que elas se conectam numa linha. Nós dois cuidamos de pessoas, né? Então, assim, eu converso isso muito com o pastor. A teologia ela me dá uma condição de me tornar pastor, né? De eu ter lá o meu registro, mas ela não me ensina metade do que a prática pode me ensinar. Com a medicina, você pode dizer que é a mesma coisa. O que você aprende na faculdade, beleza, você tem que estar lá. Mas a vida no dia a dia ela é totalmente diferente do que você pegou lá na medicina? Com certeza. Com certeza. A prática te dá uma base. Você também não pode chegar lá sem saber nada da prática. Uhum. O professor falava que quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. Caramba. Então, você precisa ter uma noção do que você está procurando. Entendi. Mas, obviamente, a vida médica, ela não está no livro, necessariamente. Sim. Muitas coisas mudam. Sim. E é importante a gente ter jogo de cintura, assim, para tentar extrair uma informação de um paciente. Sim. Para você tentar investigar alguma coisa. Porque o médico também é como se fosse um detetive, né? Sim, sim. Você tem que investigar. Se a gente ficar engessado em livro, não, a gente, de repente, não consegue chegar também no diagnóstico. Exato. E a medicina também não sabe tudo. Sim. Né? Muita coisa que precisa ser melhorada, ser descoberta. Então, a gente tem alguma noção. Então, a vida prática ela é um pouco diferente, sim, e faz muita diferença. A tecnologia, você acha que tá... A gente vê avançou demais, cara. A tecnologia, o médico há, sei lá, 60 anos atrás, para um médico que está se formando hoje. Você acha que está contribuindo? Lógico que está contribuindo, mas você poderia citar o que pouco está contribuindo para que vocês tenham um diagnóstico mais correto, mais limpo, mais exato de um paciente, de uma situação? Você consegue dimensionar isso para mim, hoje em dia, com a tecnologia? Não, claro. Assim, por exemplo, eu acho que na parte radiológica, eu acho que tem tido um avanço bastante grande. Isso facilita o acesso das pessoas a um diagnóstico mais correto. Entendi. Então, eu acho que a tecnologia vem para somar. E o médico que não tiver se atualizando, andando junto com a tecnologia, vai ficar para trás. Como toda profissão, né? Sim, sim, sim. Acho que toda profissão. A gente vai falar da pandemia também, mas a pandemia, ela ensinou... Teve seus ensinamentos, né? Talvez a parte positiva, se é que pode falar isso, foram os ensinamentos que a pandemia trouxe pra gente. Teve que se reinventar. Por exemplo, há muitas igrejas, por exemplo, falando do contexto da igreja, as igrejas que não se adaptaram à parte de mídia, de poder no tempo da pandemia passar para as ovelhas, para os irmãos, né? Um culto, por exemplo. Cara, a gente teve muitas igrejas que infelizmente fecharam, porque não se adequaram à pandemia, não foram ajustáveis, vamos dizer assim, né? Então eu entendo que na medicina, por exemplo, né, eu não sei, a gente até falou isso também, o Google, cara, as pessoas chegam no Google, hoje em dia, não vai no médico, mas vai no Google.
Uhum. Aí tá com uma dor de cabeça, é o quê? É câncer, né? Câncer, É assim. Como é que você vê isso aí, Rodrigo? Eu sei que é errado, mas assim, as pessoas, de repente, no ato de desespero, chega ali, dor de garganta, mancha no corpo e acha que estão sendo diagnosticados. Como, lógico que isso não é certo, né? eu acho assim que a gente tem que ter jogo de cintura, né? O ser humano só tá onde tá porque ele conseguiu se adaptar ao meio que ele vive. Certo. E o meio que a gente vive é um meio tecnológico. Sim. Então hoje a pessoa tem acesso à informação e a gente tem que estar preparado para certo questionamento. Sim. Só que existe também probabilidade de tal doença acontecer. Igual você falou, a pessoa procura no Google, acha que está com câncer. Aham. Mas qual a probabilidade de uma pessoa de 20 anos que tem sintomas típicos para determinada doença, que é uma doença absolutamente comum, Uhum. e não tem alguns sintomas que de repente chamariam mais atenção, por exemplo, o câncer. Entendi. De repente, perda de peso, enfim, outros sintomas Sim. que a gente olharia e fala, tem mais probabilidade. Certo. E ela está com a probabilidade baixa. Sim. Tem sintomas simples. Uhum. E a pessoa já olha e se desespera. Então, você tem que estar adaptado a conversar com essa pessoa e mostrar para ela que Sim. aquilo que ela está sentindo que aquilo é um exagero Sim. né? Que ela Até porque acha o Google não tá te vendo, né? Exatamente. Não te analisou, não examinou, não fez nada. Então você que tá em casa aí, ó, para de... Já falei isso para umas 2 pessoas, né? Eu já fiz isso, vou confessar para você. Acho que todo mundo já fez. Também não posso ser hipócrita de falar, mas eu oriento aí quem chega. Eu falei até com uma pessoa lá na célula, cara, para de olhar o Google. O Google tá em vez de estar te cuidando de você, tá jogando você na lama. Ó, tá gostando desse papo? Dá um like aí. Tempo do Rodrigo beber uma água ali. Se você olhar pra trás, a gente tem mais de 50 episódios aí. Então tem muito assunto bom. Já entrevistamos médico aqui também, Rodrigo. Dentista, mais o quê? Advogado. Sei, tem uma galera aí, pastores, histórias de vidas, assim, feras. Então, indico você a voltar um pouquinho aí, você vai ser abençoado. E dar um like ajuda, rapidinho você dá um like aí. E se puder, compartilhe isso aí que vai ajudar demais. Rodrigo, diz pra mim, onde o Rodrigo tá atuando hoje, profissionalmente? Você pode dar uma exemplificada aí, como é que é a sua rotina de segunda a sexta, quando tem plantão, como é que funciona essa sua vida aí, sua agenda? Então, a vida às vezes é um pouco dinâmica, né? Às vezes a gente sai de um emprego, vai para outro, Uhum. mas no momento eu tô às terças-feiras no ambulatório é clínica médica, né? Atendimento adulto, Sim, sim. enfim. Quarta-feira eu tô numa emergência e às quintas e sextas eu tô no SAMU, né? Eita. Que é uma unidade de atendimento. É o mais punk, Rodrigo? Costuma ser o mais punk. Porque você entra assim, na emergência da parada, né? É adrenalina, é. Caralho. Você tem que ter tem que estar com a cabeça um pouco mais fria, né? Sim. Porque te exige uma resposta rápida ali. Exige que você não fique travado. É um atendimento muitas vezes em via pública, Caramba. com muita gente em cima, muita gente filmando. E Meu você precisa Deus. coordenar ali um atendimento. Caraca, hoje em dia, assim, aconteceu uma parada, antes de chegar a ambulância, chegar o médico, já tem um monte de gente filmando, já chegou no WhatsApp do outro e... Caramba, cara, hoje em dia tá... Não, às vezes a gente tá na ambulância, já tem o vídeo circulando Já chegou pra na vocês? página de fofoca do município. Fala, acidente não sei aonde, não sei o que lá. Caramba. E a gente na ambulância já tem vídeo na internet. Meu Deus, velho. Hoje é muito rápido, né? Já olha... E assim, como é que são esses casos aí, Rodrigo? Assim, no que você pode entrar, é lógico, né? Mas de você chegar assim, eu sei que tem desde dor de cabeça e garganta, né, até amputações, e você tem que dividir isso muito bem na sua cabeça, né? Tem que ser sair de uma gripe para uma situação bem mais... Como é que é isso aí? Você pode contar pra gente? O que você já viu? Conta umas experiências suas aí sobre isso. Então, tinha até conversado com uns amigos meus, essa semana, na verdade, no dia do meu aniversário, eu peguei um caso bastante complicado. Nossa, no dia do que entrou. aniversário.
Eu tava comendo, eu lembro até como se fosse hoje. Eu tava comendo, tava cheio de comida na boca. Aí rebrador, entrou uma ocorrência, amputação traumática de membros inferiores na linha do trem. Então o trem passou por cima. Nossa. Aí eu engoli a comida, já fui naquela ambulância chacoalhando, correndo. Cheguei lá, o paciente estava gravíssimo, sabe? É uma cena, assim, Meu Deus, bastante velho. chocante. Imagino. E foi uma ocorrência muito pesada. A gente chegou lá na unidade hospitalar com o paciente já em estado gravíssimo, né? Teve que fazer manobra de ressuscitação nele, Caramba. a quantidade de sangue que ele perdeu, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Então, assim, adrenalina pura. Meu Deus. Eu já peguei outros casos também, aborto, enfim, Caraca. suicídio. Peguei 2 suicídios. Pô, essa Paciente parte jovem, de suicídio, né, cara? Infelizmente é uma realidade, né? E você estava contando a história aí de que, infelizmente, negativos, mas teve uma história positiva. Se puder contar pra gente aí de uma recuperação que vocês puderam ter, né? Juntamente com um companheiro seu de trabalho, que através da parte espiritual conseguiu trazer de volta, né? Então, a gente tem... Eu estava até contando para você, né? Contei para o pastor Edgar semana passada, desses casos, né? Tem quase suicídio, um paciente jovem, 27 anos, um senhor também, um outro se suicidou, então a gente já entra naquele ambiente, um ambiente pesado. Sim. E já dá de cara com aquela situação. Mas a medicina, né? A medicina de emergência, nem sempre a gente só tem histórias ruins, não. A gente consegue salvar algumas pessoas Legal. também. Algumas vidas são salvas. Graças Então, a Deus. teve até, que eu estava te falando, né? De uma história de uma paciente que ia se jogar da ponte. A gente estava passando no local, a gente já fez o atendimento dela. E até tirei uma foto. O condutor da minha ambulância era pastor. Que legal, velho. E ele orou muito por essa paciente na ambulância. Então, assim, essa vida a gente salvou. Caramba. Outras também a gente salvou. Caraca. Né? E a gente tem que ter esperança, né? Tem Sim. que ter esperança, porque... Acho que é uma vitória, né, Rodrigo? Assim, a cada vida que vocês conseguem, né, são ferramentas de Deus para recuperar, porque eu entendo que isso, né, o médico, como um pastor, como qualquer pessoa de qualquer outra área, enfermeiro, né, são ferramentas de Deus usadas para cuidar de vidas, né? Cada um psicólogo, cada um na sua área de atuação. E, cara, acho que quando eu vejo, eu trabalho aqui, estou há pouco tempo, mas já vejo alguns casos de recuperação. Né? A nossa recuperação aqui, por exemplo, um casamento que estava sendo destruído e para a glória do Senhor, né, através de uma conversa com um pastor ali, esse casamento ele volta, né? Uma criança que saiu de casa, né? Enfim, né? E a gente consegue recuperar. No caso de vocês é a própria vida mesmo, né? A gente trata de vida, mas a vida a física mesmo e a vida espiritual. É gratificante. Porque a gente fala assim, cara, é mais do que um trabalho. Eu não sei se isso rola na sua cabeça também. Mas é uma missão, velho. É propósito, né? É um propósito. É um propósito. Então, acho que assim, cada um na sua área, mas eu me identifico muito com o que a gente está trocando ideia aqui, né? Com certeza. Cada um na sua área. Rodrigo, você disse que você estava estagiando na pandemia. Ou já Sim. estava atuando, estagiando? Estagiei durante a pandemia e eu trabalhei na pandemia também, assim que eu formei. Assim, você termina lá sua graduação e você vai. A gente até brincou com isso, né? Vai que tem que ir. Você lembra do seu primeiro atendimento, assim, ou um dos seus primeiros atendimentos, como é que foram, cara? Então, eu lembro. Na verdade, um dia você ia... É muito rápido, né? Porque na medicina, um dia você não tem o registro, tá na faculdade ainda, Sim. estagiando. No outro dia, você vai no CREMERG lá, te dão o seu carimbo, te dão a sua carteirinha e você pode pegar plantão no mesmo dia. E você não sabe o que vai vir. Aí você pode pegar plantão no mesmo dia, porque existem vários grupos de passando plantão. Caramba. Então, às vezes, você vai lá e no mesmo dia ou no outro dia já pega um plantão.
Entendi. E é muito diferente, porque agora o carimbo é seu. A responsabilidade é sua, você que vai responder, e você não vai ter que perguntar para ninguém. Você vai ter que... Não existe mais chama o médico, porque agora você é o Você é o médico. médico. Então, um dia você estava na faculdade e no outro dia você está com o teu carimbo. Meu Deus. E como eu te falei, né, tem muitos grupos de plantões e é bem rápido, né? É bem assim mesmo. No outro dia você já está trabalhando e no outro dia você já está tendo a responsabilidade que você não tinha. Eu fico imaginando, você senta assim, né? Aí você tá numa sala, você tá num local, entra uma pessoa. Você nunca viu a pessoa, não conhece a pessoa. O cara vai chegar com um problema lá e é você que tem que resolver o problema, velho. E foi assim pra você, Rodrigo? Você chegou, tinha uma pessoa chegando, você consegue... É porque eu tô me identificando muito, eu consigo lembrar, primeira vez que eu atendi uma pessoa, o pastor falou a mesma coisa também, David. Vai, atende. Não foi na pandemia não, mas foi quase. Vai. Falei, caraca, velho, como é que eu vou fazer? O teu caso lá foi basicamente assim também? Foi. A gente, especificamente do primeiro paciente, eu não lembro o que foi, na verdade. Mas eu lembro que a gente ficava muito nervoso, né? Sim, fica. As palavras até hoje. até embolavam até pouco. Hoje eu fico. E a gente, meu Deus, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Mas aí quando vai passando, passa o primeiro, passa o segundo, a gente vai pegando mais confiança. Isso aí. Né? Falando, não, eu estudei, eu tô me preparando para isso, não tem como dar errado. Entendi. Aí, então a gente vai ficando mais leve, né? Mas é sempre assim, no começo não tem jeito. Não tem como, qualquer profissão. Não tem jeito, né? Em se tratando de algo profissional, a gente sempre vai ter mesmo desafio, né? A gente é movido por desafio mesmo, né, cara? E pela misericórdia de Deus. Não é fácil não, mas pela misericórdia de Deus a gente tem seguido. Aí falando da pandemia, cara, você falou que atuou mais ali na terceira onda, né? Sim. Não pegou mais as duas primeiras, mas ninguém sabia o que estava acontecendo, se estava com o vírus ou não, né? Se iria morrer ou não, né? Não dava para saber nem se a pessoa do meu lado estava. Como é que é isso na cabeça de vocês, cara? Primeiro, eu queria ouvir da área da visão do paciente, né? Se você viu muita gente assustada, provavelmente viu muita gente desesperada. Né? E depois a gente vai falar um pouquinho da área de vocês, porque vocês estavam assim, expostos praticamente a todo tempo a esse vírus. Mas assim, olhando do paciente, você viu mesmo pessoas, infelizmente, que possivelmente vieram a óbito, né? Mas esse desespero, como é que foi isso, cara? Lidar logo no início da sua carreira como médico. Foi assim, um período muito difícil, né? Sim. Eu, olhando pela visão do paciente, a gente, nas unidades hospitalares, a gente já olhava um paciente que tinha muita comorbidade, paciente mais idoso, mais frágil. E esse paciente, você via o desespero no olhar dele. Sim. De lidar com o que não se sabia muito bem ao certo. Sim. Então, angústia, a gente se colocava muito no lugar das pessoas também, entendeu? Imagino. Foi um período muito complicado, um período até, assim, que a gente chegava, eu como, assim, sempre, entre aspas, tive saúde, não tinha comorbidade, praticava atividade física. Sim. E eu sou novo, então eu não tinha tanto medo. Eu não tinha tanto medo de eu morrer. Sim, preocupação, né? Mas a gente tinha medo de passar para os familiares em casa. Imagino. De repente, uma avó, uma tia mais velhinha. Sim. Fala, pô, se eu passo para minha família, não vão me perdoar, entendeu? Entendi. E tinha esse medo, sim. Mas a gente como profissional de saúde, tinha que vencer isso, tinha que estar com a cabeça mais fria. Sim, pô. Né? Até pra gente conseguir pensar e ajudar as pessoas. É lógico, porque assim, você imagina, né? Você já tá num ambiente desafiador, né? Num ambiente que é invisível a parada, né? E aí você, até o assunto, né? Tem que saber dividir muito bem. Você tá num ambiente que você fala de vida em casa, igual você falou que estava no restaurante lá, daqui a pouco você vê uma coisa. A cabeça do médico, né, assim como de outros profissionais também, ela tem que virar muito rápido, cara. Eu imagino, né? E assim, eu acho que uma das
piores, assim, não sei se é piores não, um dos maiores desafios, né? Ter que chegar pro paciente e dar um diagnóstico para ele difícil. Não é só ser médico, né? Tem que ser quase que um psicólogo, ter todo um jeito para falar. Não sei se você tem alguma experiência que possa compartilhar com a gente de como é fazer isso falar, né? Porque uma coisa é chegar de forma fria e falar, ó, Rodrigo, você, como o Google faz, né? O Google já faz isso muito bem, ó, você, isso. Mas você não está tratando só o físico, mas a mente da pessoa também, né? Porque a mente, eu acredito, né? O médico aqui é ele e eu tô dando pitaco. A Não, mas mente, com certeza. ela tem, o físico, ela tem tudo a ver com a mente, né? Na verdade, Claro. o corpo, ele coloca para fora o que a mente, né, pensa ou expõe. Uhum. Então, como é que é dar essa uma notícia, assim, desafiadora para um paciente? Boa pergunta. Assim, é até uma coisa que a faculdade não ensina, né? Caramba, imagino. A faculdade não te ensina a fazer Não isso. tem. É muito do seu jogo de cintura ali. Sim. E, e é bastante difícil. É bastante difícil. Eu lembro até um caso na pandemia mesmo, Uhum. de que uma paciente levou o pai dela já, né, com Covid, em estado grave, para a unidade de saúde. A gente fez a internação, internou o pai dela e tudo mais. Só que o pai dela já estava bem grave, ele chegou aí pro CTI, ele acabou não resistindo. Caramba. Na outra semana ela trouxe a mãe dela. Meu Deus. E a mãe dela também não resistiu. Caramba. Então é Imagina. muito difícil você, no intervalo de uma semana, você não tem o que falar para aquela pessoa, de repente. Entendeu? Um abraço ali, sei lá, eu não sei, né? Mas A- a gente... As pessoas, assim, eu acho, Rodrigo, que muita gente tem o médico como, cara, o último, a última solução ali, né? Uhum. Olham pro médico e falam assim, se não for ele, não vai ser mais ninguém, né? A gente acredita em Deus e tudo isso, lógico. Mas tem pessoas que ainda, né, é a pessoa. Então, assim, você tem que se colocar numa posição igual você falou, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. Como que a outra pessoa, como é que vai chegar isso na outra pessoa? Né? E na pandemia acredito eu que existiam casos mais graves e mais simples. Né? E até o fato de você se relacionar, infelizmente, né? Tinha um pouco de médico, tinha que escolher, né? O que eu vou a ter primeiro aqui, né? Provavelmente aconteceu isso com você durante um atendimento, né? Você teve que escolher, cara, esse caso aqui segura, que eu tenho que atender esse cara aqui que tá mais grave. Com certeza. Acontece nas unidades de emergência, acontece com alguma frequência. E no Covid aconteceu isso também, né? De repente ali ter vários pacientes graves e a gente não ter suporte para todo mundo. Uhum. Faltava, de repente, ali... Nesse momento não tinha uma vaga ali para colocar oxigênio nenhum. Aí a gente guardava enquanto surgia a vaga do CTI. Uhum. Então tem muitos casos assim, né? Que até pela deficiência do sistema de saúde, principalmente na pandemia, Uhum. a gente enfrentar alguns dilemas, algumas coisas desse tipo. A gente tem Porque que priorizar quem está bem mais grave. tem gente que não Isso vai acontece. entender isso, né? Muita gente não vai entender, mas ali você está diante de uma situação de muito risco. E aí, o que fazer mediante a isso? Gente, o papo tá bom, o papo tá muito fera. Queria que você ficasse com a gente até o final. Né? Você que chegou agora, arrasta um pouquinho para trás aí. A gente já falou de muita coisa legal, muita curiosidade aí sobre a medicina. Tô falando com um médico, né? 29 anos, gente. Quase da minha idade, cara. Quase da minha idade. Então, assim, ficou à vontade em poder falar, né? Já medicou aqui, me atendeu aqui no estúdio da igreja, cara. David também, daqui a pouco o Iago aí. Ô, Rodrigo, você se automedica, Rodrigo? Me automedico. Pô, sentiu uma dor de cabeça. Como é que é? Pô, fazer um exame? Então, às vezes... Doideira isso, né, velho? Às vezes, assim, a gente deveria ir no especialista, mas a gente pensar, não, eu sou médico. Uhum. Eu mesmo vou investigar a minha doença. Então a gente se automedica, a gente investiga a própria doença. E às vezes a gente se coloca no lugar do paciente, que às vezes é algo muito simples e corriqueiro, a doença que a gente está no momento.
Só que a gente vai pensar na pior hipótese. Caraca. Aí a gente se coloca no lugar do paciente. Entendi. Fala, não, eu acho que eu tô com mais grave ali. Mas normalmente a gente E aí você, tenta... assim, uma coisa é a pessoa, por exemplo, eu chego pra você, igual eu falei, pô, Rodrigo, eu tô sentindo isso, dor de cabeça, dor de garganta. Você tem que pensar o que o cara tá sentindo, imaginar. Agora você não, pô, você tá Eu sentindo tô ali, né? sentindo, né? Então, eu acho que é mais fácil. E dentro de casa, mesma coisa? Imagina teu pai, velho. Não precisa nem, né? Teu pai, sua mãe. Não, é a família toda, né? Rodrigo, família. Ó, O Rodrigo, me tempo ajuda todo. aí, cara. Tô. O tempo todo, o tempo todo. Nem sempre dá pra responder na hora. Lógico. Mas à medida do possível eu tento responder, mas é o tempo todo, né? E você Porque- disse que seus pais, eles se cuidam e te cuidam, né? É. Como é que é essa relação aí, Rodrigo? Então, meus pais, eles têm uma preocupação muito grande com a saúde, né? Certo. E eles estão certos, porque o interessante, de repente, é a medicina preventiva. Perfeito. É você se cuidar desde sempre Perfeito. para você chegar, né, quando você estiver um pouco mais velho, Uhum. você ter uma saúde boa para aguentar certas situações. Sim. De repente, uma doença que não te levaria, Uhum. uma doença simples de resolver, vai te levar porque você tem uma saúde muito debilitada. Você teve uma vida muito inadequada, sabe? Você não fazia atividade física, não fazia Entendi. dieta, não, até uma vida no convívio social que não foi legal, Sim. entendeu? Então isso tudo interfere, sim. E minha família, meus pais principalmente, eles se preocupam muito com isso. Então às vezes eu ali dou uma escapadinha, comer Aham. algum negócio que não é Volta tão pra gostoso, cá. que quer dizer que é gostoso, mas que não faz Aham. tão bem à saúde. Aí me puxam de volta. Sempre fazem. Legal. Você, assim, como médico, a gente tá falando da medicina preventiva, você como médico, quais você acha que são os pontos que a pessoa tem que ter de equilíbrio? Eu sei que é alimentação, exercício físico, mas o que você colocaria mais nesse bolo aí para que a pessoa tenha uma boa condição de vida, tenha um bem-estar, né, esteja bem com a própria saúde? Eu falo de tudo, né, da mente. O que você coloca aí? Ter uma alimentação equilibrada? O que você poderia inserir mais nessa lista aí? De. De prevenção mesmo, da pessoa se sentir bem, de bem-estar. Eu preciso Uhum. ter, acho que uma alimentação, exercício, né? Você falou da água agora há pouco aí comigo, mas É. o que mais você poderia inserir nessa lista aí? Então, eu acho que a vida acaba não tendo um segredo. Sim. A medicina instagramável, essa medicina Aham. nova aí, ela age. Gostei desse termo aí. É, ela acaba que ela sai um pouco da ciência e acaba aumentando, acaba indo por um lado que ela dá ao paciente às vezes o que ele não precisa, sendo Entendi. que o que ele precisa é simples de ser resolvido, né? Certo. A gente falou, né, dessa questão de beber muita água, de alimentação, atividade física, da mente, a mente tá sã, tá bem, porque a mente faz muita diferença, Imagino. muita diferença. Você ir se consultar com um psicólogo, Certo. você ter um convívio social, você perdoar os seus pais ou Estar bem de modo estar geral, bem de né? De modo espírito, de geral. alma. Normalmente a gente anda por essa linha mesmo da prevenção. Você, dependendo da idade, você buscar um profissional de saúde para rastrear certas doenças típicas da idade Certo. também é importante. Uhum. É mais por essa linha mesmo. Entendi. Assim, falando de algo assim que possa ser até um pouco polêmico, mas é tranquilo a gente falar sobre medicamento. O medicamento ele é importante para, né, remediar, por isso que é um remédio. Sim. Mas não, lógico, pelo amor de Deus, gente, em certos casos, né? Porque existem pessoas que são dependentes e essa dependência é até desnecessária do medicamento, Sim. né? É importante o tratamento com medicamentos naturais, não sei se essa é a palavra, né? A troca desses medicamentos para natural do que esses mesmo de farmácia, de tudo isso. Como é que você vê isso, Rodrigo? Eu vejo que, assim, toda medicação tem um efeito colateral, né? Isso. E aí tem que ser pesado se o paciente realmente necessita daquela medicação. Ou se você consegue substituir
por algo que não traz tanto prejuízo para outras coisas. Entendi. A automedicação é errada, né? Automedicação, isso é importante falar. A automedicação é errada, porque muitas vezes a pessoa melhora daquilo num dia, mas a longo prazo ela vai ter essa certa dependência, vai ter outros problemas de saúde. Então, existem também medicação que não pode ser usada com outro tipo de medicação. Por isso que é importante, né, você procurar um médico, procurar um profissional de saúde para guiar você, né, nessas coisas. Entendi. A gente tem muita farmácia, né, que você consegue pegar muita coisa sem receituar, sem nada. Sim. Mas, assim, eu acho que é importante você se consultar com um médico, enfim, porque existe um preparo, né, para passar aquilo. Certo. Existe todo um tratamento, uma lógica envolvida naquele tratamento. Entendi. Entendeu? Tem muita gente que é viciada em medicação, inclusive. Isso é um perigo. Chega nas emergências e começa a mentir sintomas para receber morfina na veia. Caramba. Para receber. Muita gente. E assim, as pessoas, elas... Eu não sei se você lida com isso, mas às vezes as pessoas, elas não conseguem dizer quais são os sintomas. Erra nos próprios sintomas, né? Uma coisa, às vezes, é mínima, uma dor de cabeça, a pessoa chega lá falando que tá morrendo. Uns, voluntariamente, né? Mas outras, assim, cara, involuntário. O cara tá com medo mesmo do que tá... De repente, o cara sentiu um aperto no coração, uma coisa... O cara fala que tá infartando, que tá... O médico tem que saber lidar com isso, né? Eu sei que tem a questão dos exames, faz exames, mas o primeiro atendimento ali, o primeiro choque ali tem que ser o cara, calma. Eu não sei se tu já viu isso, mas assim, até mesmo na Covid, né, a pessoa, cara, dor de cabeça, o médico correndo, desesperado, tô com Covid, né? Isso assustou muita gente, cara, muita gente. Como é que foi isso aí pra você ver isso tudo aí? Não, inclusive, você tem o benefício, né, os benefícios da tecnologia, mas o lado ruim da tecnologia, os malefícios, é que, de repente, igual essa situação que você falou, do paciente ver e achar que está com uma doença mais grave do que ela está. Sim. Então, ela chega, muitas vezes, na emergência, com um quadro de uma crise de ansiedade generalizada e acha que está infartando. E acha que, sei lá, tendo um AVC. E muitas vezes a gente acalma as pessoas, passa medicação específica, fala, vou até fazer esse exame aqui em você, para comprovar que você não está infartando. A senhora precisa se acalmar. É assim mesmo, são sintomas típicos da ansiedade. Sim. Então a gente está vivendo esse mal do século aí, né? Porque é parecido, né, cara? Por exemplo, o pessoal fala muito, né? Às vezes tá com gás e é dor no coração. Exatamente. Não tem um negócio desse? Tô infartando, às vezes é gás, o cara vai no médico, o David foi esses dias, né? O cara tá pegando no pé dele. Pensou que tava infartando, mas não tava infartando não, pô. Tava nada, né? Só tava tava aqui reclamando aqui, né? Podia, mas já viu, assim, e tem o contrário também, né? Tem pessoas que acham que são coisas simples, mas chega lá e são coisas extremamente sérias. Sim. Então, cara, assim, a medicina ela é complexa mesmo, né? Ainda mais lógico, pra gente que é leigo, né? Nessa área aí. Cara, o papo tá top. Ô, Rodrigo, qual você poderia dizer pra gente que é a área mais gratificante, assim, de você ser um médico? Eu sei que, né, você disse aí da questão das vidas e tudo, mas assim, você fala assim, cara, eu me orgulho de estar nessa área por conta disso aqui, por conta de ser, não sei, o que te traz alegria de acordar, mesmo em casos difíceis, né? Te traz alegria de acordar e exercer sua profissão. Então, normalmente, a gratidão ou do familiar ou do paciente está sendo tratado. Isso é fera. Você está ali fazendo seu trabalho, você está preparado para aquilo, está acostumado com aquilo, e de repente alguém vai lá e fala, posso conversar um minutinho com você? Então, eu sei, de repente você não está lembrado, mas você tratou minha mãe, e eu queria agradecer, ou eu fiquei internado aqui, você foi muito solícito, sim, me ajudou no meu tratamento. Então, eu acho que a gratidão das pessoas, porque não tem dinheiro que pague. Imagino. Né? Não existe dinheiro que pague isso. Esse retorno, você vê assim que faz sentido, né? Valeu a pena tudo que você estudou, né? Um incentivo. E a gente não nasce com um dom, né? Muitas das vezes a gente, com um dom não, com essa
inclinação. Uhum. Às vezes as pessoas elas chegam pra gente no decorrer da nossa vida, falam e orientam a gente, né? Você diz que seu pai foi um grande influenciador seu para essa área, Uhum. né? E você fala, cara, valeu a pena. O meu propósito é esse. Porque imagina que se todo mundo fosse de uma mesma profissão, né? Uhum. A gente fala muito da questão, a gente fala aqui da questão espiritual, mas imagine se todo mundo fosse pastor Sim. ou um líder aqui, quem ia cuidar das vidas? A gente não é só, né? Uhum. Não é só espírito, é corpo, que é onde você trata, a alma e o espírito. Exatamente. Né? Então esse nosso tripé da vida tem que estar bem estabilizado. Rodrigo, quem está começando, imagina um adolescente assim, o cara não sabe o que é. Apesar que hoje em dia o cara olha no YouTube, o cara tem Tem uma ideia, né? informação pra caramba. É. Mas eu quero me tornar um médico. Eu quero entrar na área da medicina. O que você daria de dica assim, cara? Faz isso. Igual você falou, você assistiu série, eu nunca tinha pensado por esse lado. Né? Eu Mas acho que... ajudou muito, né? Mas o que você indicaria aí, mano? Eu acho que a pessoa precisa pensar muito a respeito. Quando a gente é jovem, a gente toma decisões que não condiz com a vida que a gente quer levar. Sim. E a gente tem que ter a consciência de que uma escolha de uma profissão, de repente, não é só o glamour. Uhum. É a parte mais pesada também. É a Sim. parte do trabalho. Sim. Como que você se vê no seu dia a dia? Você você teria condições psicológicas de repente, estar fazendo aquilo ou estar vivendo aquela realidade. Você conseguiria deixar os problemas do trabalho não afetar a sua vida, Sim. né? A sua vida em casa com a sua família, com a sua Uhum. esposa. Sim. É uma decisão muito difícil para ser tomada jovem, né? Às vezes a Imagino. gente não tem muita a noção de como vai ser. A gente tem o romantismo, Sim, sim. mas a gente tem que pensar nisso também. E nunca, apesar disso, nunca perder a empatia, o carinho, Certo. que eu acho que é a essência. Porque se você perde isso, você desumaniza. Exato. Acho que muita gente vai pela missão, né? Desumaniza. Eu quero ser um médico porque eu quero salvar vidas. Eu já ouvi várias pessoas dizer isso, Você né? tem que estar com a tua mente boa para você conseguir ajudar outras pessoas. Exato. Se você não conseguir se ajudar, você não vai conseguir ajudar outras pessoas. Exatamente. Então, é uma profissão que vale a pena. É uma profissão que é muito gratificante, como eu te falei. Uhum. E eu acho que se você tem esse sonho, se é isso que você quer, por mais genérico que seja, né, falar isso, mas você tem que ir até o final, porque vai chegar a sua hora. Sim, sim. Vai dar para você fazer. Isso é possível. Desafios você provavelmente teve vários, né? E a Alguns graça da vida é essa. obstáculos. Teve vários na faculdade, né? Você olha assim, grandes médicos, uns colocam grandes profissionais como referência e outros como obstáculos, né? O cara chega, pô, não vou conseguir ser igual a esse cara aí, não. É impossível ser igual a esse cara. Aí o cara vai e para. Outros pegam essa referência e colocam mesmo como, não, eu quero chegar nesse cara aí. Sim. Né? Então, eu acho que tudo é a mente, né, Rodrigo? Trabalhar bem Muito a mente, importante. cara. E assim, estar perto de pessoas boas. Com certeza, faz toda a diferença. Faz toda O a ambiente, diferença. ele te molda, né? Exato. E às vezes você é uma pessoa boa, um profissional bom, mas você tá naquele ambiente ali, ele te contamina, ou ele te coloca mais para cima. Entendi. Isso com certeza. Depende do contexto que você vive. E assim, a medicina daqui para frente, assim, eu não sei se já acontece isso, mas, por exemplo, atender uma pessoa à distância, de forma remota. Já fazem isso? Você Já fez. Já fez? Uhum. Sinceramente, pode ser sincero aqui. É igual, não é igual? Porque eu vi que você me atendeu aqui, você teve que olhar pra mim, você teve que, pô, cara, acho que não sei se isso à distância dá pra fazer, né? Bom, eu não gosto. Imagino. Mas tem coisas que eu também não tenho uma cabeça assim totalmente engessada no sentido de sou contra e não tem lado bom. Uhum. De repente uma pessoa que está lá numa aldeia indígena longe, que Não tem o que fazer. não tem muito acesso, conseguir uma consulta remota, que a pessoa não ia conseguir de jeito nenhum, é um ponto positivo, né? Mas eu acho que
que a presencial ainda vale mais a pena. Porque, igual a gente fez aqui essa pseudoconsulta aqui, Aham, poxa, eu olhei sua garganta, entendeu? aham, E eu falei que a probabilidade de ser ser isso é maior certo. pelo que eu tô enxergando ali. Isso aí, um diagnóstico. E na medicina à distância, eu acho que tem um pouco dessa deficiência, sabe? Entendi. Eu não gosto muito, não. De, Mas de- eu também não vejo como uma coisa não horrível, tem que ser Descartável. banida. Não, ela Não. tem sua utilidade, sim. Exatamente. Mas é mais uma emergência, assim, né? Pode dizer assim, pra uma situação de... É. Não tem como. É. Tem que ser Não, e dessa tem forma. até... Eu não acompanho muito essa área, que não é uma área que Uhum. que eu pretendo fazer. Mas até cirurgia à distância, né? Caraca, Em alguns países mais desenvolvidos, está sendo está evoluindo. tá evoluindo. Então não tem como olhar isso como uma coisa ruim. Não A pode. tecnologia, ela tá aí para ajudar a gente. O futuro, você falou sobre se adequar, se ajustar, o futuro tá aí. Né? Todo mundo Exatamente. tem que se ajustar para não ficar para trás e também, assim, entender que a tecnologia bem usada, ela pode salvar vidas em todas as áreas, em todos os aspectos, né? Pode, com Salvou certeza. vidas aqui na nossa área, falando um pouco da área que eu tô começando, e na sua também, acredito que vá para frente. Cara, tô muito feliz, tô muito feliz. Daqui a pouco a gente vai, depois que sair daqui, os meninos vão pedir um atendimento aí. Não pode pedir atestado. Tá proibido, né? Tá proibido pedir atestado. Só para finalizar, teve lance de atestado aí, né? Que a galera vai que desesperada Nossa. por isso, né, cara? É, A gente brinca até na época da academia, lembra que tinha que ter tinha que atestado. ter atestado de Aí saúde. ia num médico aí muito famoso na cidade, né? Que você provavelmente não foi, eu também não fui. Ninguém foi. Mas, Ninguém sabe. cara, as pessoas perdem a linha com esse negócio, né? Assim, infelizmente é um assunto chato de falar, mas olhando da perspectiva do médico, eu vi que você falou, né? Quando você recebe seu carimbo, seu CRM, né? CRM, Seu né? CRM lá, você, cara, velho, agora eu respondo. Então, se der algum problema na situação, com a pessoa, a culpa praticamente é minha. Então, já aconteceu, né, Rodrigo? As pessoas chegarem com ânimo, querendo atestado Nossa, desesperadamente lá. querendo atestado. Algumas não recebem a quantidade de dias que ela quer. Ah, é o que ela quer. O que ela quer. Ah, eu quero 4 dias, 5 dias. Não, fala, não, hoje é quarta, pô, me dá quinta, sexta, sábado, vai ficar final de semana todo. Aí fala, Caramba, velho, mas que louco, mano. isso não faz sentido pra mim, é de acordo com a doença que você tem. Se você quer viajar final de semana, isso não tem nada a ver comigo. É lógico, é Eu lógico. não tenho nada a ver com isso. Meu Então Deus. tem muita gente que já chega já ansiosa, querendo agredir. Caraca. Eu já presenciei agressão com vários colegas, isso é bem comum, Meu infelizmente. É uma pena, né, que a gente tenha que passar por isso. Sim. Que até o empregador aí, quem emprega muitas vezes, fica de mãos atadas, né? Aham. O cara Não tem o vai que lá, fazer, todo tá? mês joga um atestado novo. É complicado. E pra gente fechar aqui, Rodrigo, o papo tá muito legal. Como é que é o Rodrigo fora da profissão? O Rodrigo quer ser pai, o Rodrigo tá noivo, né? Tô noivo, Tá noivo. O que você gosta de fazer, cara? A gente falou muito de trabalho, né? A gente falou da sua chegada aqui na igreja, né? E assim, eu tô muito feliz de você estar com a gente aqui, né? É, eu vi você sentando ali do lado, ali no cantinho ali. Já eu falei sento algumas ali. vezes com você, mas eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente. Falamos da sua área profissional. Eu queria saber como é que é o Rodrigo, o que o Rodrigo gosta de fazer, né? Seus objetivos daqui para frente, né? Continuar estudando mais. Pode falar um pouquinho. Sou sofredor, tricolor igual você. Ah, rapaz, eu tô à vontade aqui, cara. Tô à vontade aqui. Tem uns caras aqui, uma energia aqui negativa aqui, Tô vendo aí. mas estão pra lá. Flamengo? Flamengo. É assim mesmo. Pior que a gente deu sorte ontem, né? Demos sorte. Então, eu gosto muito de futebol. Eu gosto de ficar muito tempo com a minha família. Legal. Eu gosto de viajar. Então, assim, um sonho que eu tenho na minha vida é... você tem um sonho de ser muito rico? Não. Eu tenho o sonho de ter muito tempo para aproveitar a minha família. Que legal. Porque eu acho muito importante, que a vida passa, né? Sim. A gente vai levar o quê? Vai levar nada. Sim. Então, tenho essa vontade, né, de viajar o mundo na medida do possível.
assistir uma Copa do Mundo aí no Poxa, país. Né? nem me fala, também gosto muito de futebol, cara. É. Gosto. Quem sabe, né? Pegar uma Copa do vamos ver. Mundo pra frente aí. É. Comer. Nossa, eu amo cozinhar, eu amo comer. Cozinhar, cara? Eu gosto de cozinhar. Que Me maneiro. arrisco aí na cozinha um pouco. Não que eu seja bom, mas, Não, eu mas me arrisco aí. Sim. Eu não sou bom e nem me arrisco, cara. Não? Sendo sincero. Já tentei, mas não dá não. Não dá bom não, velho. E é mais ou menos isso, assim. Eu gosto muito de criança, né? Que legal. Então, tenho um sonho de ser pai. Não Que agora, maneiro. Sim. mas daqui um tempinho aí ter um casal aí. Pô, que legal. Ter filho agora também, né? Tá me contando, tá todo Ti- bobo aí. Tive uma menina, né? E assim, confesso que a gente orou, Senhor, dá um menino agora. e tal. Que Deus, cara, deu a graça dele, a gente vai ter um casal, Uhum. né? A Lara e o Lucas. É bom demais. Eu assim, falando do outro lado, né? A gente tava trocando essa ideia. É uma sensação que, assim, talvez eu não vá conseguir explicar, quem é pai sabe, mas eu sei que tem a realização profissional, realização pessoal, enfim, mas, cara, é uma realização única na nossa vida certeza. ser um pai. Então, eu indico, sim, que você tenha seus 3, 4, 5 filhos, se você quer isso tudo. 4 eu acho muita coisa. Mas que você Dá tenha muito aí, trabalho. que você seja feliz. E considerações finais, quero te agradecer aí por você ter estado com a gente, né? Trocamos uma ideia sobre medicina, sobre a sua vida. Foi bom, eu nunca tinha trocado uma ideia há tanto tempo contigo assim. Eu até conheço umas pessoas que te conhecem, Sim, né? Mas nunca tinha trocado uma ideia com você. Foi bom, parecia que a gente se conhecia já há bastante tempo, foi ótimo. né? E eu tô feliz, agradecer mesmo por você ter estado com a gente aqui nesse tempo. Obrigado. Pra mim foi um prazer também. Eu tava até um pouco nervoso antes, falei, meu Deus, o que ele vai perguntar? Mas assim, como eu tenho uma imagem excelente dessa igreja, Legal. eu falei, cara, todo mundo aqui é super parceiro, super Que de legal. boa. Então eu vou lá com o coração aberto mesmo. Que maneiro. Eu até perguntei pra Mayumi e falou, mas eu não vou me preparar pra nada não. Vou ir lá e o que acontecer. Uma ideia, trocar uma ideia. Mas foi uma honra aqui estar todo mundo muito bacana, bem receptivo, me deixou bem à vontade. Que legal. E eu espero aí que quem tem um sonho, né, de fazer medicina, que vá até o final. Que eu acho que vale super a pena. Muito a pena. E vai até o final. Não desiste, não. Seja resiliente. Que eu acho que a palavra é essa, resiliência. E tenha fé, né? Sim, a fé é a resiliência. O pastor Edgar, que você tá junto com ele, ele contou uma história um dia no culto desse, que o pneu do carro dele estourou, lembra? Estourou dentro da borracharia. Foi. Sim, tu lembra disso? Estourou dentro da borracharia. Pastor Edgar, deixa eu mandar um recado pra você, cara. Minha fé, acho que também minha pequena fé, Deus honrou minha pequena fé. Porque eu fiquei doente sendo entrevistado por um médico. Então, eu tô doente sendo entrevistado por um médico. Tô gripado, não sei o que é isso aqui. Mas assim, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Mas brincadeiras à parte, Rodrigo, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Que você realmente realize esses sonhos no Senhor, né? Que a sua família, ela é o desejo do nosso coração, né? Você disse que para cuidar de vidas a gente tem que estar bem consigo mesmo. Então, que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida cada vez mais, para que você possa dar mais condições, quem sabe meu filho, minha filha, eu mesmo, né? Ser abençoado pela sua profissão, tá bom? Obrigado. Pessoal que está em casa, muito obrigado. Quero agradecer por você ter ficado até aqui. Mais uma vez eu peço, por favor, se você puder dar um like, compartilhar. Você vai ver que são assuntos diversos. A gente conversa com profissionais diversos, pessoas diversas, são histórias feras. Tem muita coisa boa para você assistir no nosso canal Chosen Cast. Muito obrigado por você ter ficado até agora com a gente aqui. Espero que tenha acrescentado, com certeza na minha vida acrescentou muita coisa e vai acrescentar na sua. É isso, um abraço, Rodrigo. Um abraço, pessoal de casa. Fui, até mais.